pastor Joel prontamente disse, olha, acho que esse é um tempo oportuno, o momento é possível, conversou com o grupo dele, que está nesse projeto novo que ele tinha, eles toparam, conversou com a esposa Ilma, também ela topou, e nós estamos nesse processo de parceria, aproximação, e desejo que eles possam se firmar, fazer parte por completo do ministério da Igreja Hollis. Então, pastor Joel está dominicalmente lá em Santos, e aí na equipe pastoral surgiu a ideia de convidá-lo para que a igreja aqui da Liberdade possa conhecer. Cometemos um pequeno equívoco de público, aqui peço desculpas ao Joel, nós conversamos sobre isso, acho que foi em novembro do ano passado. É que nem aquela pescaria na Sérgio, você combina a pescaria e não avisa os peixes, né? E aí esquecemos de avisar o pastor Joel. Quando foi quinta-feira, a pedido da Denise, o pastor Kengo entrou em contato para ver se ele tinha algum hino. Aí ele, o quê? Como que é isso? Aí nós descobrimos que nós esquecemos de avisá-lo. Mas como bom pastor, ele tem um sermão já elaborado, preparado. De pronto, aceitou estar conosco. Desculpa de público aqui a nossa gafe, nosso descuido, Joel, e Deus abençoe, muito bom tê-los, é um prazer muito grande, temos caminhado juntos, e eu creio que essa parceria, esse caminhar tem sido muito bom, e Deus tem abençoado, e vamos poder caminhar juntos. Vamos orar, pedindo a bênção do Senhor. Pai, obrigado pela vida do pastor Joel, pela vida da Ilma, sua família, amigos nossos, que tínhamos caminhadas ministeriais, e o Senhor, de alguma forma, tem nos colocado num caminho comum, e iniciamos, que o Senhor possa estar sempre abençoando. Hoje, abençoa a vida do pastor Joel, para que a palavra que o Senhor tem colocado no coração dele possa abençoar a nossa igreja, abençoar aqueles que nos assistem agora, online, e aqueles que assistirão. Nós agradecemos, pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Esqueci de dizer, pastor Joel é formado no Seminário Batista do Sul, no Rio de Janeiro, né, e uma série de caminhadas, recebeu um convite e se estabeleceu na Baixada Santista, onde já está há muitos anos, carioca de nascença, santista de coração. Essa água aqui é para beber? Graça e paz, meus queridos irmãos. Que alegria, que prazer estar aqui com vocês nesse dia tão bonito que Deus nos deu. Eu assisto o culto aqui da Hollis, geralmente, que fica publicado no YouTube. Aí a gente assiste, porque é mais ou menos no mesmo horário que a gente tem culto lá embaixo. Que honra que vocês nos dão de ser missionário de vocês lá na Baixada Santista. Para a gente tem sido uma grande alegria estar a serviço desta igreja, do reino de Deus, que é o fundamental, é o principal. Geralmente eu trago foto da minha família, mas a gente está num projeto lá bem intenso de gravações e acabei esquecendo o pendrive com as coisas que eu deveria trazer. Mas, como eu já apresentou, o Rafael é o filho do meio, mas que cresceu mais do que todos. Eu não sei se a mãe deu chá de bambu a ele, em vez de dar chá de camomila, quando ele estava nervoso. E ele cresceu mais do que todos. Mas temos filhos abençoados por Deus. Tem o Mateus, que é caçula, ele é músico, toca em orquestra. Tem o Felipe também, que é servo de Deus. Ele era o mais velho. É o mais velho, né? Não era, não. É o mais velho. E ele estava solteiro, estava. Agora já está com o casamento marcado. Damos graças a Deus por esses presentes de Deus na vida da gente.
Rafael fez a gente ficar mais velho, né? Nos deu 2 netinhos, e agora o Mateus também tem uma menininha muito bonita, muito simpática. Qualquer dia vocês vão ver pelo menos a foto deles. E nós estamos a serviço do Senhor há um bom tempo já, que eu nem me lembro quantos anos. Mas eu me formei em 88, faz a conta. Quanto tempo a gente está caminhando no reino de Deus. Eu queria compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, baseado num texto de Êxodo, capítulo 32, de 1 a 14. Eu não sei se eles vão projetar, mas eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Êxodo capítulo 32, a partir do versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-se e faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas das suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos dele, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. Versículo 6. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber, levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desce, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifício, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor e os consuma, e de você farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: ele os tirou de lá com mais intenções, para matá-lo nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas dos céus, e toda esta terra que eu tenho falado, e eu a darei à sua descendência, para que possuam por herança eternamente. Então, o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria ao povo. Mudança de sentença. Esse é o tema que me faz pensar esse texto. Sentença, como diz o antigo Aurélio Buarque de Holanda, é a palavra ou frase que encerra uma decisão irrevogável. Entretanto, ainda que esses termos sejam oriundos de tribunais, a gente vai
tribunais jurídicos, ainda a gente vai observar que existem muitos outros tribunais dos quais a gente está diante dele quase constantemente. Por exemplo, a gente tem um tribunal biológico, a gente tem tribunais psicológicos, a gente tem tribunais sociais, econômicos, financeiros, familiares, afetivos e, por que não dizer também, tribunais religiosos. Nós estamos sempre diante dessas possibilidades de estarmos diante desse tipo de tribunal. Quando a ciência diz, é metástase, o câncer se espalhou por todo o corpo, sentença, não tem mais jeito, é morte. Diante do tribunal econômico, não tem mais dinheiro, não tem de onde tirar o dinheiro, não temos mais como pagar as nossas contas. Sentença, falência total. De tudo isso, como disse o Senhor através de Jeremias, se vocês lembrarem, o Senhor disse através de Jeremias certa vez, há esperança para o teu futuro. Esse é um bom tema de sermão. Há esperança para o teu futuro. Eles são servos de Deus. E eu observo, meus irmãos, diante desse texto, do desenrolar desse texto, que diante desse supremo, divino e eterno tribunal, uma sentença foi mudada, quanto mais diante dos demais tribunais, uma sentença e várias sentenças podem ser mudadas através do poder de Deus. No versículo 14, o texto disse isso. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que faria ao povo de Israel. Então, meus queridos, diante de todas as dificuldades que o mundo tem trazido, diante das impossibilidades, se você se coloca diante de Deus, se você se coloca na presença de Deus, se você se coloca diante desse supremo, divino e eterno tribunal, não existe sentença que não possam ser mudadas. Em primeiro lugar, esse texto me faz pensar que uma sentença pode ser mudada se houver pelo menos um intercessor entre Deus e o objeto carente. Lembra do intercessor? Aquele que está entre um e o outro. No capítulo 24, quando começa a jornada ali de Moisés, subindo ao monte, Moisés sobe ao monte, ele passa lá 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Evidentemente, Moisés não estava, durante esse tempo todo, só suplicando em favor daqueles homens, mulheres que estavam se perdendo. Entretanto, Moisés estava na presença de Deus. E não existe nada melhor do que se estar na presença de Deus quando as situações estão fáceis e quando muito mais as situações estão difíceis. Moisés está conversando com Deus, está pegando as tábuas da lei. Vocês lembram disso? Mas Deus observa o que está acontecendo lá embaixo. Aquele povo, ele pega metais, ouro, e faz um bezerro de ouro. E diz que aquele bezerro de ouro era o Deus deles que tirou eles da terra do Egito. Imagine você, o eterno, o santo Deus, aquele que habita no mais sublime e alto lugar, agora sendo comparado com um animal. Imagine você não é tão santo quanto Deus, se alguém te comparasse com alguma coisa semelhante. A ira de Deus se acendeu ali contra aquele povo. E o que acontece? E Deus diz, Moisés, sai da frente que eu vou destruir esse povo, vou acabar com esse povo e vou fazer de você uma grande nação. Peraí, Senhor, peraí, vamos conversar. Nada melhor do que conversar com Deus sobre essas situações extremamente difíceis. Esse episódio me fez lembrar uma vez, minha esposa tem uma família de origem bem grande.
A mãe dela fazia parte de uma família de 10 filhos, e pai e mãe, 12, dá uma tribo, né? Literalmente dá uma tribo. Então, essa família toda foi criada na igreja. Todo mundo lá de berço, criado na igreja. Mas chegou na adolescência, cada um escolheu o seu próprio caminho. E geralmente, quando você escolhe o caminho que você não foi ensinado, onde os seus pais te ensinaram, a tendência é se perder. E foi o que aconteceu. Só ficaram 2 pessoas servindo ao Senhor. As demais se perderam totalmente. Eu lembro que uma tinha um tio, o homem era tão magrinho, mas tinha os olhos, o rosto todo inchado, mas inchado de cachaça, sabe? O cara bebia tanto que os olhos dele ficavam abugalhados, e vida toda complicada, a turma toda complicada. Aí, uma certa vez, uma dessas tias dela estava ali caminhando no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, e perto do mercado lá dos nordestinos, da feira, e ela andando, aí parou um mendigo na frente dela. E ela olhou para o mendigo olhou para ela, e ela começou a falar de Jesus para aquele mendigo. E ela pregou o evangelho para aquele mendigo, e o mendigo se converteu ali no meio da praça. E o marido dela estava em casa, ela pegou, levou o mendigo para dentro de casa, não se faz isso, por favor, mas ela estava dirigida pelo Santo Espírito, fez. Levou o mendigo, deram banho nele, deram roupa para ele, e aquele mendigo realmente mudou de vida. Mais tarde ele voltou àquela casa para agradecer, e aquela tia Deima pensou assim: ora, Deus me usou para salvar uma pessoa que eu nem conhecia. Entretanto, os meus irmãos, os meus sobrinhos, estão todos perdidos. Aí ela conversou com a outra irmã, a mais nova: vamos fazer o seguinte, vamos começar a orar pelos nossos parentes. E aí eles fizeram isso, aliás, uma vez por mês. O primeiro sábado, eu cheguei lá também, primeiro sábado de cada mês, aquela família se reunia, juntou-se as 2, depois a matriarca, né, a avó Nair, e nós fomos também, e começaram a orar por toda a família. Foi todo mundo voltando para Jesus, todo mundo voltando para Jesus, todo mundo voltando para Jesus. Eu não sei se ficou alguém fora, acho que teve um tio que não voltou, mas a maioria voltou, e consequentemente os filhos também reaproximaram-se do Senhor. E eu vejo, meus queridos irmãos, quantas vidas são perdidas, quantas vidas o diabo leva, e a gente acha que isso é normal. Para aquele que está diante de Deus constantemente, lá na presença de Deus, isso não é normal. E se o diabo levar, vai levar, mas não vai levar de graça. Nós vamos lutar por eles. O que falta tantas vezes no tempo de hoje é pessoas que queiram se esforçar de estar intensamente na presença de Deus. Nós vivemos um tempo que a gente pensa, é tudo graça, é tudo graça. Você não precisa fazer esforço. Não é bem assim, querido. Vê a história da palavra de Deus, quantos homens foram maltratados, chicoteados, mortos, quantas noites em claro em favor do evangelho, em favor de pessoas. Faça um propósito no seu coração, faça um propósito na sua vida. Vou parar pelo menos um tempo especial, vou me juntar com outros que são parentes, para orar pelos nossos que estão a caminho do inferno. Faça um propósito no seu coração. Eu creio que Deus atende aqueles que estão na presença dEle. Segundo lugar, esse texto também vai me ensinar que uma sentença pode ser mudada se um intercessor confiar não em sua palavra, mas confiar na palavra de Deus. Diz assim o versículo 13. Moisés disse: lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas dos céus. E toda esta terra de que tenho falado, e a darei à sua descendência, para que possuam por herança. Quando a gente confia na palavra de alguém, a gente está confiando naquela pessoa.
É mais do que na palavra, é na pessoa. Quando você confia na palavra de Deus, você não está confiando apenas na palavra de Deus, você está confiando em Deus. Confiar em Deus, confiar na palavra de Deus, significa também confiar nas promessas de Deus. Se a gente se reúne como igreja para orar, para louvar, para adorar a Deus, não é simplesmente porque a gente colocou isso na nossa cabeça, é porque nós temos a fé que obedece e procura crer na palavra de Deus constantemente, quando ela nos diz, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente, disse Jesus. Você não precisa sentir um arrepio para perceber a presença de Deus. Você precisa simplesmente crer. Crer. A palavra de Deus vai nos dizer isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Isso nós cremos na palavra de Deus. A palavra de Deus diz, clama a mim e eu vou te responder e vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Entende isso? Clamar, meu querido, é muito mais do que fazer uma oração em voz alta. Clamar é uma atitude de vida, é um modo de viver constante. A partir daquele instante, aquela pessoa passou a clamar, a invocar o nome do Senhor. Uma nova geração, um novo povo começa a surgir quando alguém toma a atitude de ser o intercessor em favor daqueles que lhes são extremamente caros. Sou grato a Deus. Certa vez, um rapaz, membro de nossa igreja, uma igreja que eu pastoreei, ele ligou para mim na segunda-feira. Não sei porquê, segunda-feira aparece um monte de coisa. Ele chegou para mim chorando, ligou, né? Pastor, a minha esposa teve 2 eclâmpsia. E ela está grávida, né? Estava grávida de 5 para 6 meses. E o médico me dizia, quem você quer que eu salve? A sua esposa ou a criança? Ele dizia, eu quero que salve as 2, é claro. O médico dizia, não dá para salvar as 2. Ou uma ou outra. Vocês são jovens, dizia ele. Vocês são jovens, podem ter muitos outros filhos. Vou salvar a tua mulher. Aí eu disse para aquele irmão, aquele jovem, eu disse para ele assim, a ciência disse isso, o médico disse isso, mas a igreja vai perguntar a Deus o que Ele vai falar. Na quarta-feira convoquei a igreja, não assembleia extraordinária, mas vigília extraordinária. Vamos orar em favor dessa criança, vamos orar em favor dessa família. Passamos lá a sexta, a gente fazia sempre vigília, quando fazia, de sexta para sábado, orando o tempo todo. A bebê nasceu, uma menina, cabia na palma da mão do pai. O médico dizia, vai ter sequelas. A menina cresceu, a mãe se desenvolveu, a saúde se estabeleceu, não teve sequela nenhuma, porque nós ouvimos, buscamos a palavra de Deus. Nós confiamos, o intercessor, ele precisa confiar não no seu histórico de vida, não no seu currículo. Moisés poderia dizer assim, Senhor, eu vou ficar envergonhado, olha só, a minha palavra vai cair por terra. E cadê o teu poder, Moisés? Não estou confiando no meu poder. Foi com o teu poder, Senhor, que esse povo foi tirado do Egito. Confiar na palavra de Deus é confiar em Deus, é confiar no poder de Deus. Não há como ter uma atitude de intercessor se não for nesses aspectos também. Eu confio em Deus, eu confio no poder de Deus e eu vou sempre procurar a resposta que vem da boca de Deus. Confiem no Senhor e faz o bem, como diz a palavra de Deus. Confia não na sua capacidade para essas coisas que são fora da nossa possibilidade, fora da possibilidade de resolução daquilo que é natural, daquilo que é científico. Nada contra a ciência, amamos ela. Tudo isso aqui é resultado de ciência, né? Essa tecnologia toda é resultado, nós damos graças a Deus que Deus deu inteligência, mas tem momento que ela não dá jeito. É aí que nossos joelhos precisam dar
jeito. Deus precisa, o reino de Deus precisa de pessoas que tomem essa atitude de estar na presença de Deus, precisam confiar na palavra de Deus, na resposta que saia da boca de Deus. Diga só uma palavra, lembra de Jesus? Diga só uma palavra. Lembra de Pedro? Pedro está lá pescando, aliás, tentando pescar a madrugada inteira. Não pegou nem uma sardinha. Está lá lavando as redes. Jesus está lá no barco dele. E Jesus vira para Pedro: Pedro, volta para o mar e lança a rede. Pedro é especialista em pesca. O mar literalmente não estava para peixe. Mas Pedro, o que Pedro diz? Tentamos a noite inteira, não conseguimos nada. Mas sob a tua palavra, nós vamos lançar a rede. A palavra é aquela que nos sustenta. A palavra de Deus que sustenta a fé do irmão. Alimente-se dela. À medida que você se alimenta da palavra de Deus, Deus começa a se revelar a você e você passa a confiar mais em Deus. E confiando muito mais em Deus, você abre a possibilidade da intervenção de Deus, porque não é na nossa força, não é no nosso poder, como diz o Salmo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A igreja de Jesus é essa que faz menção do nome de Jesus. Não é a beleza física dela, mas sim no poder que se revela através dela, através da presença do Senhor, pela ação do Espírito Santo de Deus. Confia na palavra, crê em Deus, no poder de Deus, que para Ele, como aquele anjo falou a Maria, né? Haverá alguma coisa difícil para Deus? Em terceiro lugar, uma sentença pode ser mudada quando o intercessor, ele se relacionar com aquele que pode liberar a graça em amor, ele se relaciona com amor, em amor, e ao mesmo tempo também se relaciona com o objeto carente em amor. O texto do versículo 7 e o versículo 11 é bem interessante. Diz assim, o versículo 7. Porém Moisés suplicou, então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. Agora veja o versículo de número 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Parece que um está jogando culpa no outro, né? É tipo marido e mulher, né? O teu filho, quando faz coisa certa, né? Em casa é assim, quando meu filho faz coisa certa, é o filhinho do papai, é o queridinho do papai. Mas quando faz coisa errada, você sabe, né? É filho da mãe. Eu não sei que ideia foi essa, né? Que às vezes até a mãe fala isso também. Parece que os dois estão jogando, não, o povo é teu, foi você que tirou do Egito. E Deus fala, não, você tirou do Egito, a culpa é teu. Não é nada disso, queridos. O que está se demonstrando aqui, implicitamente, é uma relação de profundo amor. Moisés, na intimidade e sensibilidade que ele tem para com Deus, ele sabe que não é do agrado de Deus, não é do prazer de Deus que aquele povo seja destruído. Por outro lado também, Deus ama aquele povo. Por outro lado, ainda, Moisés ama aquele povo. Então, o povo não é só de Deus, o povo é de Moisés também. O Deus não é só o Deus do povo, mas é o Deus de Moisés também. E tenho observado, meus queridos irmãos, não existe melhor canal para a liberação, para a transição do poder, da graça, do livramento de Deus, que não seja o caminho do amor.
É pelo amor que Deus atua, porque Deus amou, por isso Ele mandou o seu Filho. Eu tenho observado que não existe pessoa melhor para orar pelo seu filho do que seja a mãe que ama o filho. Não existe pessoa melhor para orar e interceder pelo filho do que seja o pai que verdadeiramente ama o seu filho. Nós oramos como a igreja, sim, porque oramos? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. E se o amor de Deus, a gente conhece que Deus ama a todos, então a igreja de Jesus tem essa capacidade sobrenatural de amar aos carentes e assim também permitir que a graça, que o poder, que o livramento de Deus transite, transcorra pela igreja de Jesus. Segunda-feira, estou lá em casa, aí chega uma jovem lá em casa e fala assim: pastor, um problema muito sério. Qual é o problema, irmã? A minha irmã, a irmã dela, uma jovenzinha, tinha se convertido recentemente, a minha irmã está com algumas ideias meio doidas. Se deixar eu falar, eu vou falar aqui até 13h. Até que hora? Já acabou meu tempo? Já acabou meu tempo. Eu preciso terminar, mas preciso continuar. E então ela chegou e falou assim, a minha irmã, ela agora se apaixonou por uma outra menina. Aí eu falei, a sua irmã já teve isso antes? Não, nunca teve. E até perguntei a ela, disse a menina, a jovem que estava em casa. E tudo bem, eu vou lá visitá-la. Eu fui lá visitar essa jovem e comecei a conversar com ela, colocando. Falei em outras palavras, você não acha estranho que agora que você decidiu se por Jesus, tenha surgido esse sentimento em você? Ela falou, é verdade, eu acho estranho, mas eu quero viver isso, eu estou querendo viver isso. Ela disse assim. Bem, voltei depois conversar novamente com a irmã mais velha, que esteve lá em casa. Falei com ela o seguinte, manda o pai dela fazer a parte dele, porque a igreja vai fazer a parte dela. A minha esposa está dizendo, você tem que terminar, você tem que terminar. Mas preciso terminar, mas preciso falar. Bem, convoquei a igreja numa assembleia, mais uma vigília extraordinária, 6 de sábado. E estávamos lá orando. E naquele dia, no dia seguinte, que era o sábado, chegou lá era meu aniversário de pastorado naquela igreja. Aí estou lá recebendo as pessoas. Aí quem sobe? Sobe o pai daquela menina que nunca tinha ido à igreja, não era evangélico. Sobe o irmão dela que também nunca tinha ido à igreja. Sobe ele, sobe a irmã mais velha, sobe a outra irmã e sobe aquela menina. E estava de vestido branco. Falei, opa, está acontecendo alguma coisa aqui. Aí ela disse, não está acontecendo não, aconteceu. Podemos conversar segunda-feira? Ah, sim, podemos conversar segunda-feira. Aí ela me conta, sabe o que aconteceu? Na sexta-feira passada, eu estava lá num apartamento onde que tinha muitos homossexuais ali, um bacanal que estava sendo lá. E eu dizia para aquela menina que estava comigo, ela dizia, me toca. Ela dizia, a outra menina dizia, eu não consigo, me toca, eu estou aqui. Ela dizia, eu não consigo. Aí, ela falou, pastor, de repente, todos aqueles homens, mulheres, se levantaram e me jogaram para fora daquele apartamento. E 2h da manhã eu estava lá numa praça. Liguei para minha casa, pai, vem me buscar. Aí ela, conversando com a irmã mais velha, disse assim, enquanto você estava lá, de madrugada, a igreja estava de joelho em favor de você. A gente perde muita gente e pensa que isso é natural, pensa que isso é de homens, de mulheres. Não, querido. Precisamos ocupar a posição que Deus nos dá como igreja. Não existe, eu tenho aprendido que não existe de todos os caminhos a oração da igreja. A igreja que ora é a igreja que abençoa vidas, que o poder de Deus se manifesta, a palavra de Deus se manifesta e o amor de Deus transborda.
Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a cada família, em nome de Jesus, para que sentenças, muitas sentenças, sejam mudadas para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe.